Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, destinada a ouvir especialistas escolhidos pelo comando da comissão, o senador Marcos Rogério criticou a tentativa de se criar uma narrativa para culpar o presidente Jair Bolsonaro por uma pandemia que afeta todos os países. O senador disse: "Nosso objetivo aqui é estudar a pandemia dentro das características próprias de como se deu o enfrentamento. Tenho defendido uma análise ampla do aspecto conjuntural e econômico, não um foco exclusivo em responsabilidades pessoais, sem considerar as reais complexidades do problema." O senador acrescentou: "Considero uma temeridade, uma grande irresponsabilidade buscar culpados de preferência previamente selecionados para um flagelo como uma pandemia de caráter inédito e desafiador." O senador apontou que governadores e prefeitos, com o aval do Supremo Tribunal Federal, exageraram em medidas restritivas de liberdades. Marcos Rogério disse: "No caso desta pandemia, estados e municípios forçaram a barra para terem controle pleno das medidas de enfrentamento, o que foi sancionado pela decisão do STF. Não há como fugir dessa realidade. Em uma pandemia, isso deixa de ser democrático para apresentar iniquidade, medidas injustas e desnecessárias." O senador questionou as motivações por trás da decisão do STF que tirou poderes do presidente Jair Bolsonaro e transferiu para estados e municípios. "É preciso ter um plano amplo e a falta disso causa iniquidade. Na minha visão, o STF acabou tirando isso. Havia previsão de uma calibragem das medidas, considerando uma coordenação nacional conjuntamente com os gestores locais. Ainda que se queira negar a realidade patente em todo o país, com a decisão do STF, o que se viu foi autonomia para prefeitos tomarem decisões sem amparo técnico, por faltar a eles, de forma óbvia, o assessoramento. Privilegiou-se a autonomia de cada um dos entes. Será que o Supremo tomou essa decisão fundada em alguma evidência científica? Nunca vi prefeitos e governadores terem tamanho poder. Além de toque de recolher, alguns chegaram a fechar as divisas de seus estados e municípios. Para mim, está claro que o STF teve impacto nesta equação. Retirou a possibilidade de o Ministério da Saúde dar amparo técnico mínimo necessário." Dessa maneira, o parlamentar avaliou: essa balbúrdia produzida no Brasil não pode deixar de fora o Supremo Tribunal Federal. No enfrentamento à pandemia, todos erraram e todos buscaram acertar, mas essa decisão do STF causou mais dificuldades do que soluções Brasil afora. Assista. Bom, pelo que eu entendi, então, a coordenação nacional é no aspecto amplo, e a falta disso causa justamente o que eu chamei agora há pouco, na visão que o senhor defendeu, a iniquidade. Pelo menos é o que eu entendi da sua fala, né? Confirmou que as medidas restritivas precisavam de um olhar pelo Brasil inteiro. E, na minha visão, o STF acabou tirando isso. Uma segunda pergunta que faço a Vossa Senhoria, para permitir que avance nesse tema, diz respeito à constatação clara e inequívoca de que alguns estados e milhares e outros municípios, sem a menor dúvida, não possuem assessoramento técnico mínimo para as medidas não farmacológicas de enfrentamento à pandemia. Basta dizer que o Brasil tem 3.700 infectologistas e temos mais de 5.500 municípios. E aqui lembro, aliás, que na Lei Federal 13.979 de fevereiro de 2020, o governo federal estabeleceu uma coordenação nacional com diversas medidas de enfrentamento, as quais deveriam ser adotadas. E o parágrafo 1º do artigo 3º da lei diz: com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde. A lei previu o seguinte, que no parágrafo 7º do 3º, que as medidas seriam adotadas de forma coordenada, considerando o Ministério da Saúde e os gestores locais. Ou seja, havia a previsão de uma calibragem dessas medidas, considerando uma coordenação nacional conjuntamente com os gestores locais. Ainda que se queira negar, a realidade patente em todo o país é que o que se viu com a decisão do Supremo
foi a concessão de autonomia para que milhares de prefeitos tomassem decisões sem o embasamento técnico, justamente por faltar a eles, de forma óbvia, esse devido assessoramento. Priorizou a autonomia de cada um dos entes, ignorando-se o que o senhor já disse, a necessidade de um enfrentamento a partir de uma coordenação nacional. Será que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão fundado em alguma evidência científica no mês de março e abril de 2020? Eu, particularmente, nunca vi prefeitos e governadores terem tamanho poder. Além de toques de recolher, alguns chegaram a fechar as divisas de seus territórios, de seus estados. Aí, a pergunta que lhe faço é a seguinte: essa realidade típica de nosso enfrentamento também não pode ter causado impacto no enfrentamento? A mim, está obviamente claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal teve impacto nessa equação. O STF retirou a possibilidade de o Ministério da Saúde dar o aparato técnico mínimo necessário. E como o senhor disse na resposta anterior, né, produzir medidas inefetivas produz efeitos negativos, né? Resta ver o grau de impacto, né, que isso causou. Não se pode presumir com toda a vênia o que aconteceria ou não aconteceria se o Ministério da Saúde fosse responsável. Isso não é, obviamente, razoável. Responsável pela coordenação, pensar assim, aliás, fere a lógica do que vem sendo dito, né? Ou a coordenação nacional é importante ou ela não é, né? Não podemos usar argumentos contraditórios com toda a vênia no mesmo ambiente, né? Agora, para avançar um pouquinho mais nessa questão da competência dos municípios a partir dos dados da ciência, ainda citando uma situação concreta, no meu estado de Rondônia, diversos prefeitos editaram decretos proibindo, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas. O que ocorreu? Os donos de estabelecimentos, inclusive supermercados, impetraram mandados de segurança alegando falta de comprovação científica para a medida restritiva. Resultado: os juízes das varas cíveis, em centenas de mandados de segurança, concederam a segurança para que se liberasse plenamente a venda de bebidas alcoólicas. Ou seja, frustrava-se a eficácia das medidas que buscavam impedir aglomerações, porque mesmo em períodos de restrição de circulação, centenas de festas regadas a bebidas alcoólicas foram realizadas. E era isso que se pretendia evitar nessas medidas dos prefeitos. Temos centenas de ocorrências nesse sentido, e em todo o país, sem contar tantas outras que se tornou impossível qualquer contenção. Outro sim, o consumo indiscriminado de bebida alcoólica durante a pandemia produz como resultado outros efeitos gravosos à saúde pública, tanto pelo aumento da violência como dos acidentes. O argumento judicial era justamente que os municípios não apresentavam em seus decretos embasamento científico e por isso se concedia a segurança. Ou seja, o enfrentamento restou frustrado em diversas áreas. Esta é uma das faces do enfrentamento da pandemia no país. Esse tipo de constatação também não pode ser considerado uma iniquidade diante desse quadro de instabilidade em função do absoluto desaparelhamento de estados e municípios, da falta de parâmetros objetivos nos estados e municípios. Essa balbúrdia produzida no Brasil não pode deixar de fora o Supremo Tribunal Federal. Acho que no enfrentamento à pandemia, né, todos erraram e todos buscaram acertar o tempo todo. Mas acho que essa decisão do Supremo acabou causando mais dificuldade do que soluções Brasil afora. As decisões judiciais locais também precisam ser consideradas, porque frustraram muitas medidas restritivas Brasil afora. E olha que eu sou até um crítico de certas medidas restritivas que são abusivas, que são desproporcionais.
né? Não adianta você mandar fechar tudo se você não usar essa oportunidade, essa cautela para você reestruturar os instrumentos públicos, né? A rede de saúde, a rede de atenção para atender a população. Então, eu queria aqui, para não me alongar, agradecer a contribuição dos dois convidados, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de ouvir, né, do outro lado quem pensa diferente, né, para poder formar, né, a visão de todos os membros da CPI e ter os dois lados, quem pensa de um jeito, quem pensa de outro. O nosso objetivo aqui é estudar a pandemia dentro das características próprias de nosso país, analisando como se deu o enfrentamento. Eu tenho sempre defendido uma análise ampla, conjuntural, do complexo estrutural e de realidades sociais e econômicas, e não um foco exclusivo em eventuais responsabilidades pessoais, sem considerar as reais complexidades do problema. Aliás, considero uma temeridade, né, se não uma grande irresponsabilidade, tentar buscar culpados de preferência, previamente selecionados para um flagelo como uma pandemia de caráter inédito e absolutamente desafiador. Vejo, por exemplo, muitos que se arvoram agora no uso de vacinas, as quais são extremamente importantes, mais de um ano depois do início da pandemia. A questão é ver os fatos dentro de seu próprio contexto, ou seja, comparar a importância de vacina e remédios quando existem vacinas e remédios tem sentido, mas fazer a mesma comparação em relação aos primeiros meses da pandemia, quando não havia vacina e nem certeza de quando poderiam existir, é desonestidade intelectual. Aliás, ninguém sabia em 2020 quando realmente teríamos vacinas efetivamente seguras para a população, já que todos sabemos que o desenvolvimento de vacinas para o coronavírus foi cercada de ineditismo. E diante disso, devemos todo o reconhecimento à comunidade científica, inclusive cientistas brasileiros que trabalharam e trabalham no mesmo sentido. Digo isso para afirmar que considero valiosa toda a análise científica que leva em conta evidências, mas que respeita também o contraditório, dado o caráter dinâmico da ciência, que não é estática. Inúmeras questões já foram respondidas por vossas senhorias, mas eu quero ressaltar uma abordagem do Dr. Cláudio, que tem lembrado a estratégia de outros enfrentamentos, como o da epidemia do Zika vírus em 2016, que contou com a coordenação nacional. De forma diferente, no caso do coronavírus, todos sabemos que estados e municípios forçaram a barra para terem o controle pleno das medidas de enfrentamento em seus territórios, o que foi sancionado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há como fugir dessa realidade. O senhor já declarou que faltou em nosso país a adoção de critérios homogêneos definidos para o Brasil inteiro, porque a autonomia foi dada para cada estado e município. Que isso pode parecer democrático, mas em uma pandemia deixa de ser democrático para produzir iniquidades. O conceito de iniquidade em saúde é a adoção de políticas injustas e desnecessárias, que produzem impactos negativos com efeitos deletérios muitas vezes.